O Iluminismo foi um movimento intelectual, filosófico e cultural que surgiu durante os séculos 17 e 18 na Europa e defendia o uso da razão contra o antigo regime e pregava maior liberdade econômica e política. Esse movimento ele promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais, baseadas nas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Uma curiosidade é que os filósofos e economistas que difundiam essa ideia julgavam-se propagadores da luz e do conhecimento, sendo por isso chamados de iluministas. Chamado de século das luzes, o iluminismo pode ser entendido como uma ruptura com o passado e o início de uma fase de progresso da humanidade. Essa fase é marcada por uma revolução na ciência, nas artes, na política e na doutrina jurídica. Nessa época, o mundo começava a passar por transformações. O Renascimento permitiu o desenvolvimento cultural e intelectual baseado nas ideias de liberdade política e econômica, defendidos pela crescente burguesia. O poder das monarquias passou a ser criticado, os valores da igreja foram questionados e o antropocentrismo colocou o homem como centro das questões. O iluminismo também trouxe consigo grandes avanços econômicos. A Revolução Industrial abriu caminhos para a produção e expansão dos mercados e mudanças políticas que acabaram na Revolução Francesa. O iluminismo surgiu como uma reação ao absolutismo que dominava a Europa. No absolutismo, todo o poder se concentrava na figura do rei, que vivia com luxos pagos pelas classes mais pobres através de impostos. Os pensadores iluministas queriam trazer a humanidade para a luz da razão, iam contra o domínio da Igreja Católica e da monarquia absolutista, defendendo o uso da ciência e da razão, assim como maior liberdade nos campos da política e economia. Muitos deles eram contra a religião, porém não eram ateus. Eles acreditavam que o homem chegaria a Deus por meio da razão. Ao contrário do que se pregava a religião, os intelectuais iluministas defendiam que o homem era o detentor do seu próprio destino e que a razão deveria ser utilizada para a compreensão da natureza humana. A razão era, portanto, o elemento central das ideias iluministas. Afinal, somente a racionalidade poderia validar o conhecimento. Eles acreditavam que a educação, a ciência e o conhecimento eram a chave para essa libertação. A descoberta de que a Terra não era o centro do universo, por exemplo, abalou a supremacia do conhecimento eclesiástico. O regime absolutista também era outro fator de insatisfação de boa parte da população, onde as sociedades eram divididas em diversas classes sociais, e o clero e a nobreza, que estavam no topo da pirâmide social, que eram sustentados com os impostos do povo. Esse conjunto de descontentamentos por parte da população levaria à Revolução Francesa, que foi inspirada nas ideias iluministas e representava o principal marco desse movimento intelectual. O iluminismo gerou grandes transformações durante os séculos em que esteve presente. Suas principais características foram o avanço da ciência. A razão era considerada o fator primordial e legítimo para o alcance da verdade e do conhecimento. Eles ignoravam qualquer crença religiosa que fosse contrária à evidência científica. Além da oposição ao absolutismo, ao mercantilismo, às vantagens da nobreza e à Igreja Católica, defesa de maior liberdade política e econômica sem interferência do Estado, alguns cientistas acreditavam que a natureza era capaz de explicar o comportamento da sociedade. Existia também o predomínio da burguesia. Eles acreditavam que Deus estava presente na natureza e no próprio homem. O questionamento das coisas e das verdades era valorizado. Também era imprescindível realizar a investigação como objetivo de ampliar o conhecimento sobre política, economia e sociedade. O que influenciou o iluminismo? Uma das influências do iluminismo foi a ciência, pois foi um período marcado por novas descobertas e invenções em todo o continente europeu. O avanço científico dessa época colocou à disposição do homem informações como a descrição da órbita dos planetas e do relevo da Lua, a descoberta da existência da pressão atmosférica e da circulação sanguínea, e também o conhecimento do comportamento dos espermatozoides.
a astronomia foi um dos campos que deu margem às maiores revelações, que foi quando Newton elaborou um novo modelo para explicar o universo. Além disso, anunciou ao mundo a lei da gravitação universal, que explicava desde o movimento dos planetas até a simples queda de uma fruta. Newton foi ainda responsável por avanços na área do cálculo e pela decomposição da luz, mostrando que a luz branca, na verdade, é composta por 7 cores, que são as mesmas do arco-íris. Os campos da biologia e da química também tiveram influência durante o movimento. A biologia, por sua vez, progrediu também no estudo do homem, com a identificação dos vasos capilares e do trajeto da circulação sanguínea. Nesse período, também descobriu-se o princípio das vacinas. Na química, a figura mais destacada foi Antoine Lavoisier, famoso pela precisão com que realizava suas experiências. Essa característica auxiliou a provar que, embora a matéria possa mudar de estado numa série de reações químicas, sua quantidade não se altera, conservando-se a mesma tanto no fim como no começo de cada operação. Atribuiu-se a ele igualmente a frase: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Os filósofos iluministas surgiram na França em meados do século XVII. A palavra iluminismo remete ao movimento que deseja iluminar a sociedade europeia, que para os pensadores da época encontravam-se em trevas, principalmente por causa da crença religiosa da Igreja Católica. Eles acreditavam que o pensamento racional deveria substituir a religião e o misticismo. Alguns nomes tomaram frente do movimento iluminista, dos quais podemos destacar John Locke, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Denis Diderot e Adam Smith. A movimentação iluminista contou com diversos e importantes pensadores ao longo da história, que compartilhavam de noções e princípios semelhantes. Os filósofos teóricos do iluminismo trouxeram diferentes contribuições em suas obras. Eles se apropriaram de assuntos diversos para tratar de questões morais, religiosas e políticas. Foram os filósofos iluministas que deram base às ideias iluministas, mudando assim a concepção do absolutismo. E os principais foram Rousseau, Montesquieu e Voltaire, que influenciaram ativamente a forma de governo da época. Já sabemos que o iluminismo surgiu na França e rapidamente seus ideais se espalharam por todo o continente. Mas o que nós precisamos saber é que não foi só na Europa que teve influências iluministas. O continente americano, por exemplo, que vivia sob o domínio do sistema colonialista europeu, foi o que mais recebeu influências iluministas. A ideologia iluminista chegou com força, principalmente nos políticos e intelectuais americanos, que começaram a organizar movimento de contestação ao colonialismo e ao controle das metrópoles europeias, dando início à Guerra de Independência dos Estados Unidos. Os ideais de liberdade de expansão e autodeterminação presentes na ideologia iluminista foram mais presentes na segunda metade do século XVIII, em grande parte da América. Além disso, o iluminismo também esteve em movimentos de contestação ao regime absolutista, que vigorava em vários países da Europa. A Revolução Francesa, que derrubou o absolutismo, foi o principal desses movimentos. Também tem outros movimentos que foram influenciados pelo iluminismo, como, por exemplo, a independência das 13 colônias da América do Norte, Revolução Francesa, Inconfidência Mineira, Movimento de Independência da América Espanhola e a Independência do Brasil.